Olá para você que está me vendo, eu sou Gambit Cavalcante e hoje a gente vai falar sobre Sandman. Antes de começar esse papo, é sempre bom lembrar vocês que eu não consigo fazer review de obras que eu vi ou li sem soltar spoiler, então se você ainda não assistiu Sandman, pode ser que algumas coisas que eu fale aqui durante esse vídeo comprometam a sua experiência ao ver a série. Sandman é a mais nova mega produção da locadora vermelha, a Netflix, que foi produzida pela Warner DC e que tem na produção executiva Neil Gaiman, que caso você não saiba, é o autor da série de quadrinhos que deu origem ao seriado produzido agora pela Netflix em 10 episódios, que estreou no dia 5 de agosto. A série de quadrinhos começou a ser escrita em 1988 e desde quando ela foi encerrada que se há tentativas de fazer uma produção de audiovisual, seja para TV, seja para cinema. Então são mais de 30 anos tentando se fazer esse produto que saiu agora na Netflix e eu agradeço muito que ele só tenha sido produzido nesse momento da história, não apenas por causa que a gente conseguiu tecnologia suficiente para poder transportar dos quadrinhos para a tela toda a magia do universo de Sandman, mas também porque a gente está num momento político-social muito propício para que os personagens de Sandman fossem bem retratados na série, tão quanto eles são nos quadrinhos, né? Uma vez que hoje a gente lida muito melhor com a diversidade, seja diversidade de gênero, seja diversidade sexual, nas obras de audiovisual do que se lidaria há 30 anos atrás. Então eu não sei como teria sido produzida uma série de Sandman se ela tivesse sido feita ali nos anos 90 ou começo dos anos 2000. Se você não está familiarizado com o Neil Gaiman, ele não escreveu apenas Sandman, né? Neil Gaiman é um escritor premiadíssimo. Entre suas obras estão Stardust, Good Omens, Coraline, American Gods e também os livros da magia, que tem algumas pessoas aí que dizem que serviu de base para um outro bruxo famoso aí que foi escrito por uma senhora transfóbica. Outra coisa que eu preciso dizer para vocês aqui, e eu vou fazer isso sabendo que se isso não tinha acontecido ainda, hoje é o dia, né? Minha carteirinha de nerd vai ser cancelada hoje. Eu sei que a obra de Sandman, ela é importantíssima para quem lê quadrinhos, né? Para quem é nerd dos quadrinhos, assim como eu sou. Eu sei o peso que ela tem dentro desse universo nerd e de como ela é uma série maravilhosa, mas eu só sei disso pela boca dos outros ou pelas notícias que eu li a respeito, porque eu, particularmente, nunca li Sandman. Não que tenha me faltado vontade, né? Pelo que eu acabei de dizer, dá pra vocês saberem que eu tenho vontade de ler Sandman. No entanto, Sandman é uma obra de quadrinhos que é muito cara. E ela sempre foi muito cara, tendo sido custeada no começo dos anos 2010, quando a Panini resolveu relançar a série em quadrinhos aqui, porque as antigas edições elas eram a preço de órgãos de crianças. Então eu nunca tive a oportunidade de colocar Sandman na minha coleção, ou seja, as impressões que eu tenho da série vão ser puramente baseadas no que eu vi no seriado, uma vez que eu não tenho referência dos quadrinhos para traçar esse paralelo entre as duas histórias. A série da Netflix foi lançada inicialmente com 10 episódios e depois de um tempo a Netflix lançou mais um episódio que conta duas histórias, também adaptada dos quadrinhos. Sandman é uma série maravilhosa em muitos aspectos e eu vou tentar destrinchar isso aqui para vocês, tentando ser o mais sucinto possível. Eu vou começar falando sobre a ambientação da série. O CG da série é digno de cinema, né? Nem parece que é uma produção feita para TV, mas eu acho que isso também tem se tornado comum hoje em dia, né? Tem se investido bastante em séries para TV, ainda mais canais de streaming como é a Netflix, né? Que não vive de filmes que vão para tela grande, mas sim dos produtos que ela faz para você assistir em casa. Os efeitos especiais de Sandman são maravilhosos. A equipe da produção deve ter trabalhado muito porque tudo é muito perfeitinho. Nada tem cara de CGI durante a série. Tem um trabalho de arte e como eu não tenho essa referência dos quadrinhos, eu nem sei dizer se ela foi baseada no que, se ela é copiada, né, do que está ali nas páginas do quadrinho. Mas a ambientação do universo de fantasia de Sandman, ele é simplesmente fantástico, né? E eu queria dizer mas não sei se eu posso usar essa palavra aqui no YouTube. Mas eu fiquei positivamente muito impressionado com tudo que vi ali. Todos os enquadramentos que são muito abertos, né, ou que são planos sequências, eles mostram com muitos detalhes como é que é ali o mundo dos sonhos e é um trabalho lúdico que é bastante detalhado. Não só as coisas grandes que você consegue perceber numa primeira olhada, mas um olhar mais minucioso, que é atento aos detalhes do que está feito ali. Enfim, a ambientação da série e os efeitos especiais
são de primeira linha e eu não posso dizer menos sobre a trilha sonora. Sandman tem uma música, uma trilha sonora orquestrada, me lembrou muito a Dagger for Strings de Samuel Barber. Sempre que a trilha sonora começava a tocar em Sandman, me via à mente essa música do Barber, porque eu achei muito parecida, assim, ou talvez foi uma referência que me veio. Mas ela complementa muito a ambientação, principalmente ali nos quatro, cinco primeiros episódios. A série ela é baseada não. A série ela é dividida em duas partes, né? Os 4, 5 primeiros episódios eles contam a história de quando Sandman foi sequestrado. Ele ficou isolado do mundo durante 100 anos por causa de um sequestrador que queria... Na verdade, ele queria ter sequestrado a morte. Vamos lá, né? A gente precisa ir do começo. Morpheus, que é o Sandman, né? O cara da areia ali, a pessoa que joga areia nos olhos da gente, faz a gente dormir e entrar no mundo dos sonhos. Ele faz parte de uma... Eu não sei se raça é bem a palavra para ser usada aqui, mas enfim, né? Uma raça de deuses que são chamados de perpétuos na série, e entre esses deuses estão ali desejo, destino, morte, sonho, destruição, enfim. Eles são a raça dos superiores, como se fossem deuses, que possuem ali uma gama de poderes, e entre eles está a morte, e um humano que perdeu o filho durante a Primeira Guerra resolveu sequestrar a morte para poder fazer com que ela trouxesse o filho dele de volta. E nessa tentativa de sequestrar a morte, ele acaba sequestrando Morpheus, que é o deus dos sonhos. Aprisionado durante 100 anos, Morpheus tem os seus instrumentos de trabalho roubados, né? Depois que ele é solto, ele começa ali uma jornada, né? Uma espécie de peregrinação para poder adquirir os seus 3 objetos de poder. E essa é a primeira história, né? Essa é a história que é contada nos primeiros 4 episódios. Essa história ela tem um clima muito mais pesado, muito mais sombrio, é mais escuro, né? Os diálogos... Eu não sei dizer se eles são mais profundos do que os da segunda parte, mas nessa primeira parte, a série ela coloca a gente nesse clima mais sombrio. A segunda parte da série ela tem um tom muito mais lúdico, ela é mais colorida, ela tem enquadramentos com mais luz, né? Com muito verde, com muitos campos abertos, enquanto a primeira parte, os ângulos são mais fechados, os enquadramentos são mais fechados, né? Tudo se passa mais à noite. A segunda parte, ela não deixa de ser tão violenta quanto a primeira. E eu nem quero fazer aqui esse juízo de valor para dizer qual das histórias é melhor, né? Eu, particularmente falando, gostei muito mais da primeira parte do que da segunda, mas não acho que a segunda parte é ruim ou que ela é um demérito para o seriado. Ela só tem outro clima, ela é outra vibe, assim, completamente diferente. Tem muito mais a ver, assim, com trama, sabe? E é como se fosse mais detetivesca. Seja qual for das partes, o Sandman trata principalmente dos desejos humanos, das aspirações humanas, né? Uma vez que Morfeu, como o deus dos sonhos, ele não é apenas o deus do mundo onírico, né? Dos sonhos que você tem enquanto dorme, mas também dos sonhos que são das coisas que você almeja, das coisas que você deseja para a sua vida, aquilo que você sonha acontecer, aquilo que você tem fé que aconteça, né? Como se fosse o deus da esperança, muito embora ele não se dê esse nome. Então, os diálogos de Sandman são extremamente profundos e são muito... Eu vou ressaltar aqui que eu acho uma coisa que foi muito marcante para mim é que Sandman ele tem um contraste muito grande, uma disparidade muito grande entre aquilo que ele mostra, né, do que se espera dos humanos e daquilo que os humanos realmente são. Tanto a gente consegue ver esse lado mais esperançoso da humanidade, né? Essa transformação, essa modificação sobre o qual passa o ser humano e a fé que ele tem no futuro e aquilo que ele pode fazer, tudo que ele pode conseguir baseado nessa fé, mas também a gente vê um lado muito podre da humanidade, sabe? Tem cenas em Sandman que são pesadíssimas, cenas de violência contra a criança, por exemplo. Isso para dizer o mínimo, né? Na segunda parte, na história da Casa de Bonecas, a gente se depara com uma convenção de assassinos em série, onde alguns deles explicam com detalhes como é que eles fazem para matar as pessoas. A gente tem algumas cenas ali dentro do mundo onírico dos sonhos desses psicopatas. A segunda história do 11º episódio também é um tanto quanto chocante. Ele acompanha uma das musas da mitologia grega que é sequestrada e é obrigada a trazer inspiração para 2 escritores. E aí, embora não tenham cenas explícitas do que acontece, né,
fica muito claro pra gente a quantidade de abusos que essa personagem, enquanto mulher, sofre nessa história contada pela série. Então, tem um contraste na maneira como se conta a história em Sandman que eu acho que é muito bacana, porque ele coloca muito a gente em xeque enquanto está assistindo. A gente passa dessa coisa mais lúdica, né, mais onírica mesmo, né, dessa coisa do sonhar e se depara com essa parte do despertar, né, de como é que as pessoas podem ser tão cruéis, sabe? A série é toda maravilhosa, né? Pelo que eu tô falando aqui, já dá pra você perceber que eu não consigo esconder minhas impressões de nada do que eu assisto. Mas tem um episódio em particular, que é o episódio que aparece a personagem Morte. Ele é muito significativo sobre essa questão de como é que a gente lida com o fim da vida. E a Morte é um personagem muito bacana porque ela é good vibes, sabe? Ela é super gente boa e ela vai lá buscar a pessoa na hora que ela falece e ela sempre tem um jeito muito bacana de dizer que tudo acabou, sabe? E de fazer as pessoas assim abandonarem a vida terrena. Sendo que no diálogo que ela tem com o Morpheus também é bacana a gente ver porque o Morpheus ele tá numa vibe muito emocore, eu acho, né? Ele tá ali meio deprimido, meio depressivo, desgostoso com tudo. E é ela que dá um sacode no Morpheus ali, né? É como se a morte dissesse, acorda pra vida, cara. Sabe? E é ela que mostra pra ele o lado positivo de se estar vivo, né? O lado positivo de existir. Tudo, ou quase tudo, em Sandman é perfeitinho, sem defeito, sabe? Eu tenho uma ou outra coisa que eu poderia reclamar, mas não acho que não é nada que desmereça a série ou que me impeça de ter gostado. Eu fiquei um pouco incomodado com o final da segunda história, porque tem uma coisa ali meio Deus Ex Machina, sabe? Aquela coisa ali da personagem que tá pra morrer, e aí aparece alguém que diz: ah, não é ela, na verdade sou eu, e aí arranca isso da personagem e coloca isso em mim, e aí a pessoa morre e tudo foi resolvido, sabe? Muito. Acho que a resolução foi meio boba, mas eu ainda sou essa pessoa que acredita que o propósito não é o destino, né? O caminho até lá, né? O caminho que você percorre até chegar lá. Então, de toda maneira, a história ainda é muito bem contada. Sandman também é uma série repleta de diversidade e é impossível para que eu ou qualquer pessoa LGBT não tenha esse rompante de felicidade. E essa foi uma das coisas que me alegrou que a série tenha sido feita agora. Eu não sei como é que essa diversidade teria sido tratada ali no começo dos anos 90. A gente tem personagens gays, lésbicas, bissexuais e não binários. A gente tem um personagem que faz show de drag queen. A gente tem o vilão, um dos principais vilões dessa temporada. É um vilão que é gay, que é abertamente gay. Enfim, é muito difícil que a gente veja quaisquer produtos que tenham personagens LGBT cuja a sua sexualidade não seja o foco da história. E foi muito bom perceber que o vilão dessa temporada era gay, mas que ser gay era apenas uma de suas características. Não era algo no qual se baseava a sua história. E não era um personagem gay que fosse castrado, né? Que ele tem a sexualidade aflorada, né? Que ele flerta, né? E não é o único, né? Tem um episódio ali em que um personagem está fazendo uma avaliação, né? Está fazendo ali a sua experiência de como é que ele quer transformar o mundo, e aí a gente se depara com algumas representações de relacionamentos abusivos, entre eles um relacionamento homossexual. E isso é algo que é muito pouco falado em qualquer obra de cultura pop que a gente veja. Então eu fiquei muito feliz nesse sentido. Eu lembro de uma entrevista que Neil Gaiman concedeu na CCXP em que o Marcos Caruso, eu sempre confundo o Marcos Caruso com o Fernando Caruso, mas acho que é Marcos Caruso, perguntou pra ele o que ele achava. Não, na verdade não é o que ele achava. É que ele percebeu que o público brasileiro tinha reclamado disso e se o Neil Gaiman tinha percebido isso em outros lugares do mundo que não fosse o Brasil. E aí o Neil Gaiman disse que essa, pelo menos no Twitter, era uma característica muito específica dos brasileiros, né? E que se tinha gente reclamando da diversidade de Sandman é porque provavelmente não tinha lido a obra. Eu fiquei um tanto bobo com a inocência do Sandman, porque uma vez que eu sou uma pessoa LGBT que estou entre a população nerd, não é incomum que a gente veja pessoas que não entendem as obras que leram ali no universo dos quadrinhos, tendo em vista que eu já vi gente reclamando da diversidade em X-Men, por exemplo, né? Gente que reclama da politização dos quadrinhos, né? Dos quadrinhos retratarem paralelos entre a realidade ali no universo da ficção
Então é muito mais normal do que Neil Gaiman pensa que as pessoas leiam as obras de quadrinho e não entendam o que elas falam. Então eu nem me choquei quando reclamaram da diversidade de Sandman. Eu fiquei, muito pelo contrário, muito feliz que o autor manteve a proposta e que ele fez do jeito que ele acreditava que tinha que ser, o que dá uma cartada ali no público, né? Que quer entender o produto melhor do que o seu criador. Diga-se de passagem, o Neil Gaiman sempre se mostrou um cara muito bacana em relação a muita coisa, né? Eu lembro que em alguma entrevista do passado aí também alguém reclamou, alguém falou sobre pirataria e ele falou que contanto que as pessoas lessem as suas obras, ou contanto que as pessoas lessem, eles não se importavam que fossem pirateadas. Então o Neil Gaiman sempre fez ali a linha good guy, né? As obras dele tendem a ser progressistas e sempre tem debates que trazem à luz temas como esses, e Sandman ele retrata muito bem essa questão da diversidade, porque a gente se vê retratado ali e não são histórias sobre diversidade, mas que tem personagens que estão nessa vibe. Inclusive essa questão da morte ter sido, diferente dos quadrinhos, ela ter sido aqui interpretada por uma atriz negra, porque nos quadrinhos ela é branca, né? Isso também dá a entender de que esses personagens, eles são representações de forças humanas ou forças da natureza, né? E que elas podem ser, que elas não têm que ter uma forma única, que elas podem ser enxergadas ou entendidas de acordo com a cultura ou com a época em que ela se passa, em que ela está sendo retratada. Então não tem por que a morte ser sempre uma figura caracterizada como uma pessoa branca. Se eu me estender mais tempo aqui, é para fazer mais elogios a respeito da série, então eu quero saber quais são as suas impressões sobre Sandman, o que foi que vocês não gostaram, e se vocês leram os quadrinhos, por favor, tragam para mim essa luz, né? Quais são as diferenças ali, quais são os paralelos que vocês enxergaram entre os quadrinhos e a série, se vocês acharam que a série foi melhor ou pior do que os quadrinhos, ou se a série foi boa, se ela agradou a vocês, e o que desagradou a vocês, porque para mim não teve quase nada. Eu acho que era essa a conversa que eu queria ter com vocês hoje nesse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal se você não é inscrito ainda. E a gente se vê no próximo vídeo.